Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 21 de junho, terça-feira, dia de São Luís Gonzaga, religioso, e fazemos memória dele, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para guardar no nosso coração os ensinamentos do vosso Filho Jesus, que hoje vem através do Evangelho de Mateus, capítulo 6, depois de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, movidos pela fé, nós vamos aí nos alimentando com o Evangelho de Mateus, procurando fazer com que a nossa justiça, nosso modo de agir, nosso modo de pensar, seja maior e melhor do que a dos fariseus e doutores da lei. É bom a gente lembrar que quando a gente fala de fariseus e doutores da lei, nós estamos falando de homens religiosos que determinava que você era uma pessoa abençoada por Deus se você cumprisse leis, normas e preceitos escritos. Então, se você guardasse o dia de sábado, você seria uma pessoa boa. Se você cumprisse o jejum, conforme era escrito e conforme era determinado, você era uma pessoa abençoada por Deus. E Jesus não necessariamente entra nessa lógica religiosa, porque para Jesus você tem que acreditar em Deus, mas a sua fé em Deus tem que ser traduzido no modo que você se comporta e age diante do outro e diante desse mundo. Para Jesus não basta você cumprir preceitos dominicais, leis, ser batizado, receber sacramento. Você tem que fazer tudo isso, mas isso tem que ser traduzido no modo que você se comporta e age para o outro. É a pessoa muito piedosa, que não tem problema nenhum de julgar, ofender, humilhar o outro em nome da sua fé. São as pessoas que ficam observando quem pode e quem não pode comungar por aí, porque não deu certo no casamento, não acertou, errou, foi largado pelo marido, a esposa traiu. Então é esse mundo. E Jesus vai nos ensinando outros caminhos. Por isso que o Evangelho de Jesus, ele tem esse princípio de nos orientar. Primeira coisa, Jesus está dizendo: não deem coisas preciosas aos porcos. Não deem coisas preciosas aos porcos. E a gente muitas vezes dá coisas preciosas aos porcos. A gente dá a palavra de Deus para realidades em que não poderiam ser usadas. Acaba sendo um pecado, de certa forma, no mundo de um sistema político, às vezes usar o nome de Deus lá, e ao mesmo tempo usando o nome de Deus lá, ou tendo títulos de religiosos, a gente começa a receber denúncia de pastores religiosos, recebendo propina do mundo da educação, dois mundos importantes humanos sendo acusados de propina, de desvio de dinheiro, de corrupção, o mundo da educação e o mundo da religião, e pessoas com títulos. Alguém com título de pastor anda armado e a arma dispara no aeroporto e não acontece nada. Se fosse um outro e disparasse, estaria uma confusão. Por que o título de religiosos às vezes nos permite viver no mundo do crime e não ser punidos? Por que às vezes o título do mundo religioso permite o crime e a gente não é punido nem responsabilizado pelo crime do mundo em que nós vivemos? Por isso Jesus começa com essa orientação: não dê coisas de Deus para esse mundo de porcos, para esse mundo sujo, para esse mundo em que o ser humano é apenas um objeto
para dar lucro a poucos, para que eles não pisem naquilo que é importante e não se volte contra nós e não vos despedacem. Viu? É muito interessante esse processo. Nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. O que Jesus está querendo dizer, é bom te lembrar que os porcos são considerados animais mais impuros, são considerados animais impuros. O filho do pai misericordioso, o filho pródigo, ele só chega no fundo do poço quando ele é equiparado aos porcos. Uma manada de porcos era considerado como sendo o mundo do pecado, o mundo da impureza, o mundo dos pagãos. Então o que Jesus está querendo dizer, cuidado que você vai oferecer, eles vão destruir o que é importante e ao mesmo tempo, ao despedaçar suas pérolas, aquilo que é valioso para você, ainda vai se voltar contra você e vai te despedaçar. Viu? Essa lógica desse mundo corrupto, desse mundo violento, vai nos levando a essa preocupação. Aonde eu estou oferecendo as coisas de Deus e aonde eu estou colocando o que é mais importante, o que é mais sagrado na minha vida. E aí vem Jesus com a orientação fundamental da conduta moral. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. E essa é uma conduta muito interessante, porque se eu quero uma igreja de paz, que eu não gere conflitos e dificuldades na minha igreja. Há muita gente em defender uma pseudo coisa correta, que às vezes, se for analisar, a pessoa está defendendo o incorreto, o desonesto, o caixa 2, por exemplo. Caixa 2 é crime no Brasil e a igreja está cheia de caixas 2 por aí circulando, dinheiro em nome da igreja circulando sem documentação fiscal, sem comprovante, sem prestação de contas corretas. Por isso a gente às vezes fica se perguntando se eu realmente estou fazendo aquilo que eu gostaria que o mundo fosse. Se eu quero uma igreja de paz, por que eu persigo os outros? Por que eu gosto de julgar e condenar os outros? Por que eu tenho essa postura, às vezes, infantilizada, de não tomar consciência daquilo que eu estou falando e as consequências daquilo que eu falo? A gente tem que ser muito honesto e, ao mesmo tempo, às vezes, muito direto e muito duro, para a gente não se vender em nome de uma certa tranquilidade. É aquilo que um professor italiano dizia uma vez nas suas aulas: quem é que vai proteger Jesus de nós? Quem é que vai proteger Jesus das nossas ideias, das nossas opiniões? Por isso Jesus vai dizendo: tudo que quereis que os outros vos façam, façam a mim, fazei também a eles. E nisso consiste a lei e os profetas. O Antigo Testamento, ele é reduzido nisso. Deus faz com a gente aquilo que a gente gostaria que a gente fizesse com Ele. Se Deus nos ama, Ele gostaria que a gente também o amasse. Se Deus nos dá a vida, Ele gostaria que a gente também desse a vida a Ele. Se Ele nos faz bem, Ele gostaria que também a gente fizesse bem a Ele. Por isso todo o Antigo Testamento consiste nisso, em que você faça ao próximo e tudo aquilo que você espera, você também faça ao outro. Depois ele continua: nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta mais estreita, pois o caminho da perdição, da porta larga, é o caminho da perdição. Para entrar lá existia uma porta estreita no templo, que era a porta dos pobres. Os pobres só poderiam entrar por uma porta estreita lateral. A porta larga para entrar no templo era a dos grandes reis, era dos imperadores que entravam pela porta larga. Era aqueles que promoviam a desigualdade, que mantinham o império, que cobravam impostos. Então o mundo do poder, ele tem porta larga. O mundo do prestígio tem porta larga. O mundo da desonestidade tem porta larga. O mundo em que eu aproveito da fé que eu tenho e uso a estrutura da igreja em benefício próprio para ganhar um lucrinho, ter um privilégio, é da porta larga. A porta estreita significa uma comunhão com a miséria do outro, a comunhão com o sofrimento do outro, com a doença do outro, com a
pequenez do outro, com a insignificância do outro. E essa porta ela é difícil, porque ela exige de nós não o sucesso da bênção, dos milagres, desse discurso religioso distante de Deus, em que eu, em nome de alguma coisa ou na minha vaidade, começo a falar que eu sou exemplo de humanidade para todos e esqueço de falar de Jesus. E aí vem a porta estreita, que é essa porta que eu tenho que acompanhar Jesus no Horto das Oliveiras, que eu tenho que acompanhar Jesus na cruz, que eu tenho que olhar para Jesus morto numa cruz, que eu tenho que olhar um poder no sistema político, econômico, religioso gigantesco, condenando o homem à cruz porque quis fazer o bem ao próximo e disse que Deus não habita naquela estrutura, Deus não habita naquele mundo. Eu tenho para mim e acredito que há muitas estruturas na igreja em que Deus não habita. Há muitas estruturas hierárquicas dentro da igreja que Deus não passa por lá. Há muitos lugares episcopais por aí que eu tenho certeza que Deus não passa por lá. Porque aquilo que se vive, que se faz, aquilo que se produz, é tudo da porta larga. É tudo em busca de um certo estrelismo, viu? De um certo coach, que está na moda agora, né? Agora nós temos coach religiosos. Eu contrato uma pessoa para ela rezar por mim, viu? E me fazer chorar e me emocionar e pensando que Deus está ali. Por isso a minha prece de hoje, que a gente guarde isso. Que a gente olhe quais são as portas que estamos frequentando, quais são esses lugares que estamos indo, quais são os ambientes que estão nos chamando a atenção. É claro que o mundo, ele nos oferece ambientes bons, ambientes agradáveis, ambientes assim grandiosos. É claro que o mundo da fama, do poder, do sucesso é encantador, viu? Que nos chama muita atenção. É muito bom a gente ter muito dinheiro para a gente comprar o que quer. Viu? Se eu pudesse, eu só andava de helicóptero, jatinho, viu? Mas não é a realidade. Como ter e ao mesmo tempo ser fiel a Deus e pensar naquilo que Deus quer. Chega momentos na vida que o importante não é ter paz no mundo. O importante é você ter paz com Deus. O importante é você fazer, estou fazendo a minha parte. Eu não vou me igualar a certas situações. Eu não vou entrar em certos tipos de assuntos. E não vou enfrentar gente malvada, gente que tem cara de piedade, mas no fundo age de forma extremamente perversa, maldosa, interesseira. Que Deus nos ajude, nos abençoe e que por mais que seja difícil encontrar essa porta estreita, que vai me deixar às vezes diante do nada, que vai nos deixar às vezes no sentimento de que nós não somos ninguém, a gente possa pelo menos trazer dentro de nós a certeza de que estamos fazendo o que Deus espera que a gente faça. E talvez isso nos basta. Um abraço, até mais.